Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse módulo. Aqui é o módulo 6, tempo de atendimento, o tempo de sessão. Qual é o tempo ideal? E aí nós vamos falar 50 minutos, 60 minutos, evitar sessões longas e estruturar o começo, Estruturar o começo, o meio e o fim da sua sessão. Vamos lá, então? Controle o seu tempo. Mantenha uma duração de 50 a 60 minutos no máximo, para não sobrecarregar o cliente. Muitos clientes não têm tempo, então ele reserva uma agenda para poder ir lá fazer a sessão. Pode ser para relaxamento ou para tratamento de saúde. E aí, se passar muito do horário, esse cliente já vai ficar muito preocupado, ansioso, ele quer ir logo embora. Então, mantenha uma ética dentro da sua agenda, dentro do seu horário de atendimento. Evitar sessões longas pode ser um compromisso com o seu profissionalismo. Sessões longas cansam e diminuem a adesão do tratamento. A pessoa, geralmente, ela vai para uma sessão de reflexologia, uma hora de sessão é o suficiente para você fazer e falar tudo que você precisa naquele dia, naquele momento. Então as pessoas começam a se estressar. Claro, tem muitas pessoas que gostam de ficar ali muito tempo. Porém, você tem que manter uma ética dentro da sua agenda. Se é uma hora que você vendeu, você vai atender uma hora. Há dias que pode exceder um pouco, mas isso não pode virar rotina. Estruture a sua sessão, o seu atendimento, começo, meio e fim. O que é isso? A maioria das pessoas não finaliza pacotes longos sem organização, mantendo o foco e ritmo. Quando você estrutura a sua sessão, a primeira sessão você tem uma avaliação, uma anamnese completa, e no decorrer do tratamento, o foco é na melhora do que a pessoa veio buscar ali, naquela anamnese principal. Na segunda sessão, você vai avaliar o que aconteceu na primeira e qual o resultado que ela teve. Aí você vai anotar, e a segunda sessão é um complemento do que ela falou na primeira. E se teve coisas que não melhorou, teve sensações que não melhorou, você vai efetivar na segunda sessão. E assim sucessivamente até o final do tratamento. Até o final do tratamento. O que melhorou, o que não melhorou. E a abordagem do lado emocional que você vai conversando com ela. Então você tem que estruturar isso. Se for 4 sessões, você vai estruturar em 4. Se for 10, você vai estruturar em 10. Sempre com assuntos diferentes voltados ao emocional daquele comportamento gerador das doenças e dos incômodos. Ok? Eu estou falando isso porque cada pé tem um comportamento mais acentuado. Vocês vão ver isso na prática. A parte emocional, a parte que configura os comportamentos, que é o lado da linguagem dos pés. Vocês vão aprender isso lá na frente. Então você vai moldar o tratamento em cima disso, ok? Use um relógio, um cronômetro para você garantir o tempo certo da sua sessão. Não fique olhando muito o relógio para o cliente perceber que você está controlando o tempo. Muitas vezes você está atendendo numa cadeira de frente para o cliente, ele percebe. Ou se você está atendendo numa maca, aí ele não vai ter mais essa visão sua. Então, é importante que você cumpra certinho o tempo de 50 a 60 minutos. E aí, um modelo de cronograma de sessão. Você vai usar mais ou menos esse tempo aqui, 10 minutos de anamnese, uma escuta ativa, 40 minutos da reflexologia aplicada, 20 em cada pé, e 10 minutos de fechamento e orientações. É quando você fala para a pessoa o que ela precisa fazer durante a semana para ela melhorar o desempenho e o desenvolvimento emocional dela.